Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader iniciante. Meu objetivo hoje é mostrar para vocês algumas informações, alguns detalhes que vão fazer vai ter muita relevância na hora de você fazer o seu trade, principalmente para quem está iniciando, né? E a gente vai falar sobre o setup da média móvel exponencial do Larry Williams, que é o 9.1, esse setup aqui. Esse setup, o que ele quer dizer, né? Hoje em dia a gente vê, hoje em dia não, acho que a maioria das vezes do tempo a gente viu ou vê traders que eles usam a média móvel exponencial de 9, seja para conduzir o trade, ou seja para dar as entradas e já usar o setup puro do Larry Williams. E é algo muito lucrativo, digamos assim. É algo que a maioria das pessoas tem resultados. Só que tem alguns detalhes importantes que para quem está iniciando às vezes não se atenta. Porque não sabe ou porque está aprendendo ainda as coisas, é normal isso. E meu objetivo aqui é justamente mostrar algumas informações importantes que vão fazer com que os trades eles fiquem mais fáceis e você tenha menos preocupações. Né? E como é que funciona o setup da média móvel exponencial 9.1? Você vai achar um ativo, que ele colocou alguns itens. Você vai achar aqui o primeiro item, um ativo com a média móvel exponencial de 9 apontando para baixo. No caso aqui pode ser baixo ou cima, né? Então a média móvel vai estar fazendo isso aqui. Aguardar que a mesma vire para cima. No caso aqui é a ponta da compra, né? Então o que ele está dizendo aqui? Deixa eu escrever aqui. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a média móvel ela vai, por exemplo, vir caindo. E assim que ela virar aqui para cima, você vai ficar atento. Você precisa marcar a máxima do candle que fez a média móvel exponencial de 9 virar para cima. O que isso quer dizer? Aqui vai ter um candle, seja ele de compra ou de venda, por exemplo. E você vai marcar essa máxima aqui. Certo. Próximo passo, no candle seguinte, a compra é feita no rompimento do valor dessa máxima, né? Então assim que o próximo candle ele abre, você marcou a máxima, rompeu, você entrou comprado. E no caso da venda, ele vai estar caindo, assim que vier aqui para baixo, né? Você vai entrar vendido. No candle seguinte, item 4, foi o que a gente falou agora. O 5, o stop fica na mínima. Então você vai colocar um stopzinho aqui na mínima desse candle. E a venda ela tem alguns detalhes que você pode fazer realização parcial, que é algo bom para o psicológico e botar um pouco no bolso também, né, de dinheiro. E ele dá esses detalhes aqui para você seguir: swing trade 3,5, day trade 1,5, position 8%. E basicamente você vai fazer a venda. Por exemplo, você comprou, né? Aí ela veio subindo, virou para baixo, você vai vender aqui nessa virada, né? No candle que fechou aqui abaixo. Ou você pode, por exemplo, o candle fechou aqui. Deixa eu até fazer ele em vermelho para sinalizar. O candle fechou aqui abaixo. Aí você pode trazer o stop para cá, para a mínima desse candle. Se ele continuar subindo a partir daqui, show de bola. Se ele vier para cá, vai te estopar e você sai do trade. Basicamente é isso que funciona, né? É assim que funciona. Só que aí o meu questionamento foi o seguinte:
A maioria das pessoas que a gente vê aí operando, os traders que tem canais e tem várias pessoas que seguem e tudo mais, por exemplo, o Palex, se vocês colocarem no YouTube Palex, ele é uma pessoa que opera a média móvel de 9 e o setup 9.1. Tem outros traders aí também que utilizam para levar o trade, né? A média móvel de 9 para acompanhar o preço. E vão ter várias formas de fazer os trades. Só que, deixa eu silenciar aqui. Só que o meu objetivo, pelo menos pelo que eu olhei desses trades, eles usam, por exemplo, o volume para fazer confirmações, outras médias para ver se a média móvel de 9 ela não está embolada nessas outras, né? Está atravessando, porque aí fica uma lateralização, uma congestão, então talvez eles esperem mais o preço sair daquela congestão. Aí cada trader vai ter o seu critério, os seus detalhes que ele vai adquirindo ao longo do tempo. E o que eu fiz foi justamente pegar esse setup e fazer o backtest em cima dele, ele puro no gráfico diário e semanal, e ele com alvos estipulados, duas vezes o risco, no diário e no semanal. Para o primeiro, que foi ele puro, no diário e no semanal, eu vou deixar a planilha aí para vocês baixarem também, mas eu utilizei praticamente todos os ativos que compõem o IBOV. O outro não, o que tem alvos, eu já selecionei os ativos que são mais seguidores, na minha concepção, e fiz o backtest em cima deles. Né? Então, como é que vai funcionar o setup? Não vale a pena você, por exemplo, fazer backtest em uma TRPL4, porque o TRPL4, o ativo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele faz muito isso aqui. Ele é muito volátil, é um ativo de volatilidade, diferente da Magalu, por exemplo, que faz isso aqui. Magalu anda assim. Entendeu? Então, esse tipo de setup ele vai funcionar melhor para os ativos que são seguidores de tendência. Vamos lá para aqui a planilha. Vamos aqui para planilha. Certo. Vou mostrar primeiro aqui. Certo? O que a gente pode ver? De uma forma geral, a gente conclui que a maioria deles deram valor negativos e poucos deram valor positivos. Ou seja, para simplesmente o backtest do setup da média móvel de 9 cruzou a média móvel e vendeu lá em cima, igual eu estava explicando, o setup ele não funcionou. A gente não levou em consideração nenhuma outra informação, por exemplo, outras médias, o volume estava baixo ou alto, simplesmente entrou e saiu. E isso do ano de 2015 até 2020 agora. Então ele não funcionou ao longo do tempo. E aqui são dois backtests de pessoas diferentes que fizeram essa programação justamente para poder comparar os resultados. Certo? Eu marquei aqui os principais. Vou dar um zoom aqui para vocês ficar melhor talvez para ver. Ó, pode ver que a maioria dos ativos, né, eles duraram em média 8 a 7 dias. Em determinados momentos chegaram a perder 100% do capital. Sequência vencedora bem baixa e a sequência perdedora bem alta, né? E alguns aqui foram até mais altos, por exemplo, esse. Isso quer dizer que você perdeu 20 trades seguidos para poder ter um trade assertivo. Isso é uma característica do setup da média móvel, certo? Ou dos setups seguidores de tendência. Você vai acertar menos,
você sacrifica o seu acerto, digamos assim, para o seu lucro, justamente porque você está seguindo uma tendência, né? O objetivo é pegar o máximo dela, né? Então o seu lucro ele é maior, que ele acaba pagando os seus prejuízos e tendo lucro ainda. Certo? E só que a gente precisa ter em mente também que a maioria dos ativos eles vão estar em congestão ou, por exemplo, em lateralização, né? Eles vão estar fazendo isso daqui, basicamente falando, porque simplesmente as pessoas que compram as ações ou as instituições que vão tomar as posições, ah, em determinado momento elas vão precisar se desfazer dessas posições e vai ter briga em determinados momentos, então o preço ele vai congestionar na maioria das vezes, porque as pessoas estão comprando e vendendo o tempo todo. Então, de uma forma geral, o mercado ele fica mais em lateralização, os ativos, do que em tendência absoluta. Óbvio que alguns ativos, por exemplo, se você pegar a Magazine Luiza, basicamente ela fez isso aqui, né? Teve algumas lateralizações que aconteceram, alguns recuos um pouco maiores, mas basicamente só subiu. Óbvio que vão ter ativos assim. Você pegar um ativo assim quando ele está no início e carregar a posição até lá em cima, é perfeito, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Nem todo mundo vai acertar isso. Tem que ter um pouco de sorte também, né? Então, além de toda a análise, tem que ter um pouco de sorte também. Voltando aqui para os ativos, a gente vê que a maioria deles, Ambev, Azul, BBAS3, B3SA3, BPAC11, que foi o que ficou positivo, foi o que eu marquei aqui, CEMIG, Cogna, todos aqui ó, negativo, com saldo negativo. Magalu, olha lá, ó, mesmo todos ficando positivos, mesmo todos ficando negativos, com saldo líquido negativo, a Magalu teve um fator de 1,48 e lucrou aqui 2.600. Isso aqui é você comprando, se eu não estou enganado, 50 ações. Eu fiz com 50 ações esses aqui. Durou 11 dias a média dos trades, né? 11 dias, 1,48, 70% aqui de drawdown. Certo? E outro aqui que quase ficou positivo foi a Vevar, mas a Vevar vinha de uma queda bem grande depois que agora começou a subir, né? Então pegou todo esse período aí, ela ficou quase no positivo também. Mas era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Esse setup, ele simples, da forma mais simples possível, ele não, pelo menos por esse backtest, não está funcionando. Para tirar essa dúvida, eu fiz o mesmo backtest com uma programação diferente, só que uma programação na qual ele estipula alvos, que aí já fica bem mais interessante, tanto para o semanal quanto para o diário. Só que o detalhe do vídeo é justamente esse. O detalhe do vídeo não é mostrar que o setup ele não está funcionando, porque vai depender de muita coisa, de como é feita a programação, se tem alvo, se não tem, se tem stop móvel, se não tem, se ele foi feito da forma certa. Eu olhei as programações, não entendo muito, mas eu olhei como ele estava fazendo na plotagem do gráfico, vi que estava boa, estava certa. E basicamente falando, o detalhe do vídeo é simplesmente esse, que mudança, uma simples mudança, por exemplo, nesse caso de tempo gráfico, do diário para o semanal, vai fazer com que o setup ele saia de um setup perdedor ou de um setup mediano, certo? Porque também tiveram muitos papéis aqui que ficaram com um fator de lucro bem próximo de 1, que no caso seria para ficar positivo. Então, às vezes você colocar só um detalhe a mais, o outro ele acaba sendo positivo, né? Mas a ideia do vídeo é mostrar que você simplesmente mudando o prazo operacional, que é indo para o semanal, você vai ver o absurdo da mudança. E para o gráfico diário, ó, eu fiz esse gráficozinho aqui também. Olha o fator de lucro.
0,8, tá vendo? Então daqui para 1,2, 1,4 é um pulo que às vezes um detalhe que você coloca ele vai melhorar isso. Então é algo que precisa ser estudado e não simplesmente ser tradeado, digamos assim, de forma simples, né, o setup. Funcionou muito bem para o milho, mesmo no diário, mas aqui foi um tempo gráfico menor. Mas você vê aí fator de lucro 4,55, acertou 50%, como eu falei, ele não acerta muito, mas das vezes que acerta você ganha, né? E você perdeu aqui, digamos assim, 3 mil, mas saiu lucrando 10, isso com um contrato, basicamente falando. E payoff aqui, né, de 4,55, também foi muito interessante. Drawdown 7,20, bem baixo, mas também o período aqui também está bem baixo. De uma forma geral, ele vai funcionar para o milho e para o boi também, principalmente para o milho, porque ele é bem seguidor de tendência, então ele funciona bem. Agora, indo para o semanal, o que, que a gente vê? Vou colocar aqui o fator de lucro por cor mais alto. A gente já vê um absurdo que é a mudança no trade. Deixa eu aumentar aqui. O absurdo que é a mudança no trade. Só em mudar o fator de lucro. Ó. A média do trade durou 3 meses. Drawdown de 7%. Fator de lucro 14%. Isso é a mesma programação ainda do que eu usei no diário. E o saldo líquido 7 mil na Magalu. Então você vê como muda muito, né? Vou mudar aqui, ó. Só em mudar o tempo gráfico. Deixa eu só ver aqui porque meu cachorro tá latindo. Aí voltei. Só em mudar o tempo gráfico ele vai funcionar bem mais. Aqui, ó. Ativos que funcionaram muito bem no semanal: BPAC 11, BTOW, Apvida e Rent 3. Se você for olhar o gráfico deles, também são gráficos bem seguidores de tendência. A média de trade durou 2 meses, drawdown bem baixo, fator de lucro bem interessante também. Então, para quem se interessa nesse tipo de operação, que é position, são operações que você coloca um capital menor. Para quem tem pouco dinheiro igual eu, por exemplo, você coloca um capital bem baixo e como o seu alvo é daqui a 2 meses, por exemplo, é um alvo bem mais longo, você consegue ter uma rentabilidade boa. E você não precisa ficar tão preocupado olhando o tempo todo ali também. Justamente porque é um gráfico de posição, né? Então eu vou deixar essas informações, essas planilhas aí na descrição do vídeo. Quem quiser baixar também, anotar também esses ativos e fazer backtests. São ativos que são bem seguidores de tendência, então vocês podem usar para fazer qualquer outra coisa depois. Aqui já um pouco mais modesto, o fator de lucro entre 2 e 3 que eu peguei. Também a média sempre 1 mês, 2 meses. A gente já vê que o drawdown ele aumenta bem mais aqui e aqui, que foi na Qual 3, Qualicorp e GNDI 3. Foram esses dois, mas mesmo assim, todos positivos ainda, todos com fator de lucro bom. Deixa eu fechar aqui. E o Tiraco aqui. E o vídeo é esse, é para mostrar para vocês que aumentando o tempo gráfico ele vai funcionar. Aqui eu fiz um gráficozinho também, só pra gente ver. Aqui é a Magalu que tá lá em cima, né? Olha lá, eu falei. Magalu lá em cima. Vamos para o próximo, né? O próximo eu vou deixar tudo isso para baixar, para vocês baixarem a quantidade de arquivos que tem. Selecionei alguns ativos e como é que ele vai funcionar, né? Essa seleção foi do BBDC4, VEG, Apvida, BPAC, BTOW, CSNA3, CIRI3,
Qual 3, Magalu, GNDI, Natura, Uzi Minas, Rente 3 e Sula 11 no gráfico diário. E este daqui é o relatório do gráfico semanal. Lembrando que aqui são alvos, né? 2 vezes o risco. Então, ó, período operacional, BBDC4 não deu lucro, payoff 2,2, drawdown bem alto. Vamos para o próximo, VEG. Também em todo esse tempo não foi satisfatório. Média de lucro 1,34, que é o pior, fator de lucro 0,46, também não foi satisfatório. Então, talvez seja preciso, por exemplo, colocar o alvo 3 vezes mais e fazer o backtest novo para a VEG. Né? Esses detalhes a gente precisa ter em mente também. A Pivida já fica interessante, 1,29 é o fator de lucro, por isso que ele ficou positivo aqui. Payoff 2,37, drawdown também muito alto, né? E vou marcar aqui também. Olha lá, ó. Porcentagem de operações vencedoras 35%. Você erra bastante e acerta pouco, mas às vezes que acerta você ainda fica, né, positivo, basicamente falando. BPAC também sem muita informação relevante. Drawdown aí de 100%, 34%, 35%, payoff 1,7, 0,57 fator de lucro, ficou no prejuízo. BTOW, fator de lucro 1,71, um lucro, saldo líquido ali considerável. Esse daqui é para 100 ações, tá? Saldo líquido considerável, percentual de operações em torno de 35%, também deu 37% aqui. Drawdown 44%, então já fica bem mais interessante. E o payoff 2,86, que também é bem interessante. CSN sem dados relevantes, drawdown de 200%, saiu perdendo um pouquinho de dinheiro. Siri também quase ficando positivo, então também não foi considerado aqui, ficou fraco. Qual 3 ficou negativo aqui, R$15, então basicamente saiu elas por elas, né? Payoff alto, que é uma característica de payoff bom. Payoff alto aqui é uma característica de setup seguidor de tendência, acertou 28% das vezes. Drawdown, então extremo aqui, ficou absurdo. Magalu, isso é pro diário, certo? Então, para você ver como pro diário ele vai funcionar exatamente alguns papéis, né? Tem essa diferença, não são todos que você vai sair operando aí igual um doido, né? Magalu, interessante, 100 ações, fator 1,4, 31% de acerto, 74% de drawdown e payoff 3,11, também bem alto, acima dos outros. GNDI, sem informação relevante, saiu no preju. Natura, quase. Você vê que falta algum detalhe para ele passar a ser lucrativo. Talvez uma confirmação de volume. Uzi Minas também quase. 0,92, 27%. Drawdown bem alto também. Não ficou interessante. Rente 3, bem baixo também. Drawdown bem alto. Porcentagem aqui bem baixa também. Mesmo você tendo um payoff alto, até mais alto que a Magalu, o drawdown ele impacta muito, né? E acaba que você não tendo muito lucro. Sula 11, já interessante, 1,28, ficou no positivo, em torno de 30% aqui, 27%, 35%, eles vão girar em torno disso. Os
os setups seguidores de tendência, a razão 3,14, 3,46 e o drawdown 87%. Aí agora vamos para o detalhe, né, que é o tempo gráfico. BBDC4 quase ficou positivo, drawdown bem alto ainda. Aqui embaixo, operações vencedoras aqui ele já melhorou para 35%. BPAC, ó como melhorou. Já ficou no positivo aqui. Fez poucas operações, mas ele ficou no positivo. Basicamente ele está ganhando 4.000, ou seja, ele ainda estaria posicionado. Isso aqui quer dizer que ele ainda estaria posicionado, porque ele está seguindo pela média móvel de 9, então ele ainda não saiu. Interessante. VEG não tinha dado errado lá, e agora? Deu certo, 2,14, 57%. Estaria no lucro. Payoff 1,61, drawdown bem baixo. BTOW, nem se fala, outro papel seguidor de tendência, 4,45, 63%, 30% drawdown, bem controlado. Olha o lucro, saldo líquido, né? O que você lucrou, botou no bolso. Tá aí, ó, bem interessante BTOW. CSN, isso a gente só mudou o tempo gráfico, certo? Só foi para o semanal. O CSN, olha lá, o fator de lucro 7,01, 70% das operações você acertou. Drawdown 10%, razão, payoff 3,01, CSN perfeito, até melhor do que BTOW. SIRI 3, totalmente satisfatório, 4,96, 70%, 2,13, 11%. GNDI está posicionado ainda, então a gente não pode levar em consideração. O gráfico semanal vai ter bem menos entradas, né? A Pvida está posicionado ainda também. Você vê que não teve nenhum prejuízo, então isso aqui quer dizer que ele ainda está no trade. Magalu 8,21, extremamente ótimo, 60% dos acertos, 13% controlado drawdown, razão da média de lucro payoff 5, extremamente alto também. Então Magalu, BTOW3, CSN, SIRI também deu um fator de lucro e uma razão boa. Natura, boa também, 4,78, 4.000, 55%. Razão aqui, payoff 3,82, drawdown 17, controladíssimo. Qual 3 não foi satisfatório, saiu no preju. Rent 3 totalmente satisfatório, né? 66% dos acertos aqui. Payoff 3,54, fator de lucro 7, saldo 3.000 aqui, drawdown bem controlado. Sula insatisfatório, Sula insatisfatório também. E os Minas satisfatório, acertou 50% das vezes, 1,21. Só o drawdown que foi muito alto, mas também ainda está gerando um lucro. Então o que a gente pode tirar de conclusão? Que Rent 3, Natura, Magalu, esses aqui também são papéis bons. Deixa eu ver a Pvida, GNDI, SIRI também. Qual 3? Pronto, esses papéis aqui que eu marquei. Ó. Esses papéis aqui de cima. Esses papéis aqui. Ó. Esses aqui e esses aqui. São papéis em que você pode montar aqui uma carteira. Uma carteira que eu digo assim, um acompanhamento, e começar a ficar de olho para fazer as operações no semanal.
no position e começar a ter lucro aí. E estipular alvo de 2 vezes o seu lucro e tá tudo certo. Vão ser trades rápidos, trades que vão gerar lucro para você e você não vai ter dor de cabeça. O vídeo foi esse, espero que tenha ajudado. Ficou um pouco longo, mas são muitos arquivos para mostrar, muitas informações. Eu vou deixar zipado esses arquivos aqui para vocês baixarem do Drive, para quem quiser olhar melhor isso daqui. Então vocês podem baixar, fiquem à vontade. Espero que tenha ajudado, deixa o like, se inscreva, tamo junto e é nóis, valeu, falou.